Em João, capítulo 4, versículo 21. Eu vou ler primeiro, depois eu faço as considerações, porque a reverência a Deus pela palavra dele, não ouvimos antes. Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Todo dia. Porque se Deus começar falando que eu já preparei, o meu coração acalma. Não se Ele tiver me dado algo diferente, eu vou mudar. Mas quando Ele confirma, a gente fica mais tranquilo. Mas mesmo assim, o nervosismo é tanto que às vezes a gente olha uma coisa e está enxergando uma coisa aqui, na realidade é outra. Mas vamos lá, eu quero fazer algumas considerações. Quando o irmão falou para eu trazer a palavra hoje, eu fiquei assim pensativo no que ia falar, porque Deus ele fala conosco de tantas as formas, e tem passagem às vezes que Ele toca em nossos corações há muito tempo atrás, tem coisa que é nova, que falou recente, é fresco, e a gente fica, Senhor, o que o Senhor quer que Ele fale? Aí, quando foi ontem, a irmã me forneceu a oportunidade, só que antes dela fornecer, eu estava pensando comigo, vou falar agora que eu não quero oportunidade, a gente pode me encobrir de pregar comigo, porque você não tem oportunidade. Só que quando eu pensei em recusar a oportunidade, Deus falou, você vai ter oportunidade, me deu a palavra. E foi aquela que assistir no templo. Tem muita gente que vem para assistir um culto, e essa palavra fala assistir em termos de assistência. E tem um pouco a ver com o que foi falado hoje. Porque o começo do versículo diz: bendizei a Deus, o versículo de ontem. Hoje fala em adoração. E é sobre adoração. Acho que os irmãos já entenderam desde o começo do culto que Deus está falando em adoração. E quando se fala em adoração, me vem na cabeça, eu vou citar alguns testemunhos, inclusive os meus, porque Deus primeiramente falou comigo. Então eu vou citar o meu testemunho. Porque um adorador, quando ele é adorador, ele é dependente de Deus. Quando ele não é adorador, ele é autossuficiente. E eu, mesmo depois de ter aceitado a Cristo, eu era autossuficiente no meu trabalho, eu era autossuficiente em todo lugar que eu ia. E inclusive no trabalho, eu sempre trabalhei com foto. Os meus trabalhos, a gente me acompanhou um tempo, ela disse que eu não entendia como um trabalho tão bom não tinha tanta saída. Quando a gente morava lá no Gama, eu não tinha um preço mais alto e nem mais baixo, era um preço intermediário. E não tinha tantos trabalhos quanto eu deveria ter, porque eu me achava autossuficiente. E o que eu quero falar para os irmãos? Os irmãos que trabalham, que pensam, eu sou o melhor no meu trabalho, seja o melhor. Não é errado você se sentir o melhor, mas dê essa honra a Deus. Fala, eu sou o melhor porque Deus me fez o melhor, e não porque eu sou o melhor porque Deus. Mas renda a glória a Deus, renda a graça a Deus. Amém? E outra situação que eu padeci foi depois que eu cheguei aqui, porque desde 2018 que eu estudo sobre medicina integrativa. E eu cheguei aqui, os irmãos lembram que eu cheguei aqui obeso, quando eu cheguei aqui no ano passado. E no meu primeiro emagrecimento, que foi quando eu comecei a estudar, eu eliminei 31 quilos em 4 meses. Uma coisa assim que é surreal para a maioria das pessoas. E teve as confusões em Brasília, que eu já citei aqui algumas vezes. Veio a depressão, me engordei de novo. Cheguei aqui, comecei a emagrecer, mas não no mesmo ritmo que eu tive no primeiro emagrecimento. Depois desleixei, engordei de novo.
E com isso, cada vez que a gente passa pelo efeito sanfona, aumenta a resistência insulínica. E quando aumenta a resistência insulínica, o corpo entende que você está morrendo. Então, por mais que você diminua a quantidade de comida, o seu metabolismo vai baixando para o corpo ficar controlado. Só que até então eu não sabia disso. Eu tentando emagrecer, eu fazia 2 ou 3 refeições no máximo por dia e não emagrecia como eu deveria emagrecer, comendo pouco. Aí uma vez lá na academia, eu vi a propaganda do Dr. Renan Monteiro, que é um nutrólogo excelente, falando: se você já emagreceu com low carb, porque a dieta que eu me tornei adepto desde então 2018, se você é adepto ao low carb, já emagreceu, engordou e não consegue emagrecer de novo, eu tenho solução para você. Aí eu cliquei naquele link. Foi quando eu comprei um mini curso, que era aquelas 7 aulas que eu fiquei servindo na igreja, 2 semanas, e comecei a aprender dali algumas coisas. E aquele nutrólogo falou que para nós que temos resistência insulínica, nós temos que comer mais. Totalmente diferente do que eu tinha aprendido. E eu estava crendo que o Dr. Monteiro apareceu para mim por uma providência de Deus. Por que foi providência de Deus? Depois de tentar com as minhas forças, com o meu conhecimento, com a minha inteligência, e não ter conseguido o resultado esperado, eu fiz um pedido a Deus. Foi uma oração, mas foi mais um pedido. Foi fraco, foi pequeno. Eu só falei: Deus, me ajude em meu emagrecimento. Na hora que eu me esvaziei de mim, foi cantado aqui, né? Em mim, enquanto o meu ego, o meu orgulho se misturar e tal, foi o que aconteceu comigo. Quando o meu ego baixou, eu reconheci que eu não estava dando conta, que eu pedi o auxílio de Deus, foi que o doutor entrou na minha vida e começou a fazer o trabalho. Eu fiz um cadastro no programa dele no dia 7, eu tirei as medidas, estava com 120 centímetros de barriga, dia 7. Quando foi dia 22, eu senti uma bermuda estava folgada na cintura, porque folgado no resto do corpo eu já tinha sentido a folga, mas quando folgou na cintura, foi que eu resolvi tirar a medida de novo, 118 centímetros. Ou seja, 3 centímetros de barriga eliminado em 15 dias. E nós aí sozinhos conseguiria, se Deus não me tivesse direcionado para o lugar certo. Mas vamos falar de Bíblia. Vamos falar de adoradores segundo a Bíblia. Porque, como eu falei, um adorador vive na dependência de Deus. Uma pessoa que não é um adorador tem uma autossuficiência. E quando fala-se de dependência, eu tenho 5 pontos aqui para poder falar de um adorador na dependência de Deus. O primeiro ponto é a fé. Mas será que você tem fé para ser um verdadeiro adorador? Ou só tem um título de verdadeiro adorador? Porque eu falo que pelas minhas condições eu não estava sendo um verdadeiro adorador, porque eu criei em mim, eu criei nas minhas forças. E quando eu vejo falar de fé, sem se importar com as circunstâncias, sem se importar do que vão pensar de você, eu lembro de Davi. Davi, quando a arca da aliança voltou, ele fez uma oração tão bonita a Deus, que ele vinha seguindo a arca, pulando, saltando e cantando. O que aconteceu com Davi? O que a esposa, Mical, falou dele? Mical o desprezou, porque ele se alegrou, porque ele adorou a Deus. E muitas das vezes a gente não se desmancha na presença do Senhor, porque tem medo do que vão pensar da gente. Antigamente, eu via e eu também andava com a toalhinha. Não era para enxugar o suor, era para enxugar as lágrimas. Porque antigamente nós nos derramávamos na presença do Senhor. E hoje está faltando a gente andar com essas toalhinhas novamente. Porque muitas das vezes, irmão, um glória a Deus bem alto, move o coração de Deus. Às vezes não. Glória a Deus bem alto quando ele é sincero,
chega até Deus, mas quando é sincero, não chega. Agora, uma lágrima é muito difícil de uma lágrima ser É falsa. verdade. Aleluia, Pai. Muitas vezes, uma única lágrima pode mover muito mais o coração de Deus, ele se manifestar sua presença de uma forma sobrenatural do que muito barulho. Nós precisamos resgatar isso através do primeiro amor. Devemos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Quero falar também, porque eu aceitei a Jesus no ano de 2000, 1º de janeiro de 2000, era o Réveillon. Eu tenho 25 anos de crente. Mas nessa caminhada cristã eu vi muita coisa. Um testemunho maravilhoso foi que eu vi do pessoal que congregava na igreja lá em Terra Preta, Maio do Porã, São Paulo. Os irmãos contaram um testemunho que até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio todinho. Existem as orações clichês que são feitas no final do culto para dizer: Senhor, conduz os seus filhos até em casa, protege do mal, protege o inimigo, mas às vezes essa oração está sendo um clichê. Ela não está sendo uma oração do fundo do coração. E tinha 3 irmãos que eles congregavam nessa igreja, e eles tinham que atravessar a rodovia Fernão Dias, uma rodovia considerada como a rodovia da morte lá em São Paulo. Não sei se os irmãos conhecem, mas para quem conhece, a irmã já falou lá, conhece, né? Fernão Dias. Então é considerado como a rodovia da morte. E esses 3 irmãos, quando estavam orando, eles oraram, não fizeram oração de clichê. Eles fizeram uma oração de fé. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, porque aquela rodovia é perigosa. E quando eles estavam voltando para casa, eles tinham que pegar um pedaço da rodovia, eles estavam andando no acostamento, bem no cantinho do acostamento. E os carros, o caminhão que passava, diminuía a velocidade, pegava o outro da pista e ficava buzinando o tempo todo. Todos os carros que passavam bem devagarzinho do outro lado da pista e buzinando. Até que o caminhoneiro meio nervoso: por que vocês caem tudo no meio da pista, por que não vai para o canto da pista? A igreja não entendeu. A igreja não entendeu. Os anjos do Senhor estavam ocupados ao meio daqueles 3 adoradores. Todo motorista que passava ali via um monte de pessoas tomando a pista. A gente vê como aquela oração se tornou uma verdadeira adoração. Aleluia. Quero falar também sobre uma pregação que eu ouvi do pastor Isaías de Oliveira. Ele é pastor da Igreja de Deus, Ministério Perus, que é o ministério que eu congregava lá em São Paulo. E ele falou que uma vez ele foi visitar uma irmã e estava contando o testemunho dela. Essa irmã dependia dos filhos dela pegar ela na casa dela, levar para a igreja, trazer de volta. Todas as vezes que tinha culto, os filhos tinham que passar lá, pegar ela, levar e trazer de volta. Numa certa feita, o tempo estava meio esquisito, meio fechado para a chuva, e os filhos resolveram não buscar a mãe dele. E também não avisaram. Ela se atou, foi esperando os filhos e nada dos filhos passaram. Dizendo o pastor Isaías que essa senhora falou que, quando viu que os filhos não iam buscar ela resolveu ir a pé. Só que ela, da casa dela até a rua, ela se sentiu cansada, só de andar, dentro da casa dela até na rua. E ela parou, encostou numa árvore e fez uma oração pedindo para Deus dar força para ela chegar na igreja. Na hora que ela terminou essa oração, ela estava encostada numa árvore de frente à igreja. Amém, eu creio, Pai. A igreja entendeu? Aleluias! Deus trasladou essa irmã daquela árvore na casa dela até a árvore de frente da igreja. Eu creio. Aleluias! E quando a gente fala de dependência, surge até um paradoxo, porque essa senhora, ela adorava demais a Deus, ela tinha muita intimidade com Deus. E uma vez ela estava orando e apareceu para ela uma luz
apareceu um varão todo facado, um soldado. Como foi militar, deve imaginar a cena. E esse varão, esse soldado falou para ela: irmão, chegou a sua hora que eu vim te buscar. Agora veja a ousadia da pessoa que tem intimidade com Deus. Ela falou: negativo, você não vai me levar, porque o meu Deus que eu sirvo falou que eu só vou embora depois que todos os meus filhos estiverem na casa do Senhor. Eu tenho um filho desviado, então você não vai me levar. E nessa mesma hora aquela imagem desapareceu. Irmão, vocês entendem o que é a diferença da pessoa que quer ser chamada de verdadeiro adorador, para uma pessoa que realmente adora a Deus? Porque não é fácil, tem que ser muito ousado, igual Elias foi. Vocês acham Elias ousado? Porque eu vou te falar, toda vez que a gente profetiza, a gente fala em nome do Senhor, Deus mandou, isso aqui do outro. Elias não. Ele falou: não vai chover segundo a minha palavra. Não foi segundo a palavra de Deus, não. Isso é ousadia de quem tem intimidade com Deus. Aleluia. E eu, voltando um pouco agora, falando da liturgia, eu fiquei maravilhado quando eu vi os hinos sendo cantados. E eu prestei muita atenção sobre a adoração no céu. A gente começa adorando em espírito e verdade aqui na terra, continua essa adoração lá no céu. Mas se não formos verdadeiros adoradores, infelizmente, vamos ficar no meio do caminho. Aí a pessoa pensa: ué, mas se é um adorador, não vai? Às vezes não. Às vezes é um adorador, mas não é um verdadeiro adorador. Agora vamos pular um pouquinho, que eu falei da fé, vamos falar da obediência. Porque um verdadeiro adorador tem que ser obediente. Eu duvido muito uma pessoa que chega a Deus sendo desobediente. E eu trago isso pensando em outras coisas, porque infelizmente, no meio religioso, como o irmão falou, tem muitas regras, muita doutrina, muita lei do Antigo Testamento, lei mosaica, que não é para nós, e querem imputar essa lei, essa obediência, seremos obedientes a essa lei mosaica, que não é para nós. Mas infelizmente, um dos poucos mandamentos que Cristo nos deixou, nós negligenciamos. Qual que é, igreja? Ide. O ide. O evangelismo ide. Irmão, será que quando eu não evangelizo, eu estou sendo verdadeiro adorador? Porque muitas das vezes pensando, eu tenho minha salvação, pronto, acabou. Mas não tem aquele que fala: posso ter as mãos vazias se o Senhor me encontrar? Será que nós temos a mão vazia vai se encontrar com o Senhor? Porque nos mandamentos que Jesus deixou, ele deixou primeiro amar a Deus sobre as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o próximo mandamento que ele deixou foi o mente, que nós todos devemos ter. Outra coisa é a sinceridade. Falei da fé, da obediência e da sinceridade. Adorar a Deus com um coração sincero e genuíno. Irmãos, tudo bem que os profissionais cantores devam até ganhar alguma coisa com o CD deles. Quando havia CD, vamos falar com música, eles devem até ganhar alguma coisa com a música deles. Mas será que quando eles estão com essa adoração, será que é realmente para adorar a Deus? Ou será que é só para ganhar dinheiro? A gente não pode julgar, mas pode ficar a pergunta na nossa cabeça: será que esse louvor que foi feito é para adoração ou é para ganhar dinheiro? Outro tópico, outra característica do verdadeiro adorador: arrependimento. O rei Davi foi falado ontem pelaquela irmã, foi falado hoje. E o rei Davi, ele também
teve a história dele. A Bíblia deixa bem claro que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se ele era um homem segundo o coração de Deus, eu posso entender que ele era um verdadeiro adorador. Só que ele caiu, e no Salmo 50, ou é no 56, ele diz: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Teu Espírito. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Quando a pessoa chega a fazer uma oração dessa, mostra arrependimento, mas também mostra que ela falhou. E ela entendeu que ela possa ter perdido a comunhão com Deus e pediu para Deus não afastar o Espírito dele. Vocês têm feito essa oração e entendido que nós somos dependentes do Espírito de Deus? E o quinto tópico é a gratidão. 10 foram curados. Foi falado ontem também, não foi? 10 foram curados. Procurou para agradecer. O que representa isso? 10%. 90% foi embora sem demonstrar gratidão. Você quer fazer parte dos 10% ou dos 90%? Que nós possamos ser mais gratos a Deus. Não é ser grato de boca, porque você pode ter fé de boca, mas os seus atos podem não demonstrar essa fé. Você pode declarar que tem obediência com a sua boca, mas os atos podem demonstrar que não tem obediência. Você pode dizer que é sincero, mas os seus atos podem mostrar que você não é sincero. O arrependimento é a mesma coisa, não muda nada. Você pode falar que se arrependeu, mas será que seu coração está cumprido? O seu coração está quebrantado? A gratidão também se fala, né? Porque a gente agradecer a Deus, às vezes só agradece uma oração e já era. Será que quando você está no dia a dia, você está agradecendo a Deus? Não é fácil não. Mas o tema é bem longo, só que eu quero partir para outro destino. Uma vez eu estava nessa mesma academia e Deus me tocou com um louvor. Os irmãos sabem que eu não canto e não vou cantar, não sou irmão de Deus. Presbítero de música. Eu vou colocar um louvor aqui e eu peço que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, assim como ele tocou o meu coração. E foi desse louvor que Deus tocou o meu coração para trazer esta palavra à igreja. Se você quiser baixar a sua cabeça, fechar o seu olho, porque o irmão Isaías não vai louvar. O cantor estará louvando, adorando a Deus. Eu vou adorar a Deus, não vou cantar.